Seja bem-vindo ao podcast Flexo em Foco. Estamos de volta com a segunda temporada e preparamos muitos conteúdos exclusivos para você que é apaixonado pelo universo da impressão flexográfica. Nesta nova fase, vamos explorar as tendências mais inovadoras, debater boas práticas e discutir os desafios e as soluções que impulsionam o setor. Prepare-se para mergulhar ainda mais fundo no mundo da flexografia, com episódios repletos de insights técnicos, dicas práticas e tudo o que você precisa saber para se manter atualizado e competitivo. Vamos juntos! Podcast Flexo em Foco, segunda temporada, da tela à impressão. Estratégias para manter a qualidade gráfica. Hoje vamos explorar algo que muitas vezes passa despercebido: como garantir que a qualidade de uma peça gráfica, desde a concepção na tela até a impressão final, se mantenha fiel, clara e com alto impacto visual. Com os avanços nas tecnologias digitais e a constante evolução das ferramentas de design, muitas coisas podem dar errado. Mas, com o conhecimento certo, é possível superar essas barreiras e criar uma impressão que atenda, ou até supere, as expectativas. Vamos abordar as questões mais comuns, os erros que frequentemente ocorrem e, mais importante, as estratégias para garantir que a integridade visual seja mantida durante todo o processo. Então, apertem os cintos e preparem-se para uma imersão em insights valiosos, exemplos práticos e, claro, muito conhecimento técnico. Primeira parte: a jornada da qualidade gráfica. A qualidade gráfica não começa na impressora, muito pelo contrário. Ela começa bem antes, na concepção da arte digital. Quando você está sentado na frente do seu computador, ajustando as cores, escolhendo as fontes e organizando os elementos visuais, já está construindo as bases da impressão perfeita. Parece simples, não é? Mas a verdade é que muitos desafios estão escondidos nesse processo inicial. Vamos começar com um exemplo clássico. Imagine que você esteja trabalhando em uma campanha publicitária para uma marca de cosméticos. O objetivo é criar uma peça visualmente atraente para anúncios impressos e digitais. Na tela do seu computador, tudo parece estar em ordem. As cores são vibrantes, as imagens têm alta resolução e os detalhes são precisos. Mas, quando você envia o arquivo para impressão, as cores saem completamente distorcidas, as imagens parecem desfocadas e o impacto visual se perde. Esse tipo de problema é mais comum do que se imagina e, muitas vezes, acontece porque há uma desconexão entre o que vemos na tela e o que será impresso no papel. Isso acontece porque, ao projetar uma peça gráfica, muitos esquecem que o ambiente digital e o ambiente de impressão são mundos completamente diferentes. Na tela, estamos trabalhando com luz e cores RGB, enquanto na impressão, estamos lidando com pigmentos e cores CMYK. E se você não ajustar a sua arte para essas diferenças desde o início, os resultados podem ser desastrosos. Vamos falar de números, para que isso fique mais claro. Aproximadamente 70% das falhas de impressão ocorrem por falta de atenção às cores. A boa notícia é que esse problema é facilmente evitável, se você souber como gerenciar os perfis de cores corretamente. Aqui está uma estratégia crucial. Antes de começar qualquer projeto que envolva impressão, verifique se o seu software de design está configurado para trabalhar em CMYK. Muitos designers experientes recomendam que, assim que você abrir um novo arquivo, o primeiro passo seja ajustar o perfil de cores para o modo CMYK, mesmo que o resultado final também seja digital. Por quê? Isso garante que qualquer conversão de cores que precise ser feita mais tarde seja mínima, evitando distorções graves. Segunda parte: entendendo as limitações dos dispositivos de reprodução. Outro fator que impacta diretamente a qualidade gráfica é a compreensão das limitações dos dispositivos de reprodução.
Cada impressora tem sua própria personalidade, suas próprias configurações, suas próprias capacidades e até seus próprios pontos fracos. Então, quando falamos de manter a integridade visual de uma peça, é fundamental entender quais são essas limitações. Vamos pegar como exemplo uma impressora flexográfica, amplamente utilizada em grandes tiragens. Uma impressora flexográfica pode produzir uma gama de cores ampla e é extremamente precisa quando se trata de reproduzir detalhes finos. No entanto, há uma limitação importante: as cores metálicas ou neon. Se a sua peça digital tiver elementos com esses tipos de cores, você precisará de soluções alternativas, como a aplicação de tintas especiais ou vernizes. Ignorar essas limitações pode levar a uma impressão final que fica muito abaixo do esperado. Agora, se formos para o mundo da impressão digital, temos um cenário diferente. Aqui, a vantagem está na rapidez e na flexibilidade de ajustes. Mas a gama de cores é mais restrita em comparação à flexografia. Muitos designers acreditam que podem usar exatamente as mesmas configurações de cores para impressão digital e flexográfica. Mas isso pode causar problemas graves, como saturação de cores ou falta de contraste em áreas críticas. Isso é algo que afeta cerca de 40% das impressões digitais, de acordo com uma pesquisa recente do setor gráfico. Então, qual é a solução? A chave é o planejamento antecipado. Assim que você tiver uma ideia clara de onde a peça será impressa, ajuste seu design para as capacidades específicas daquele equipamento. Isso pode significar abrir mão de alguns elementos, como cores muito vibrantes ou detalhes ultra finos, mas o resultado final será muito mais fiel ao que você imaginou. Terceira parte: o papel dos softwares de design e as ferramentas certas. Nesta terceira parte, vamos mergulhar nas ferramentas de design que podem ajudar a garantir uma transição suave entre a tela e a impressão. Muitos designers experientes já conhecem programas como Adobe Illustrator, Photoshop e InDesign. Mas o que nem todos sabem é que essas ferramentas têm recursos poderosos para garantir a integridade gráfica no processo de impressão. Um dos recursos mais subestimados é o gerenciamento de perfis de cores. No Illustrator, por exemplo, você pode criar um perfil de cores específico para a impressora que será usada. Isso significa que, ao projetar, o programa já estará ajustando as cores para que fiquem o mais próximo possível do que será impresso. Parece complicado, mas não é. E se você investir um pouco de tempo em configurar isso corretamente, evitará surpresas desagradáveis. Outro recurso muito importante é o uso de provas digitais. As provas digitais simulam como será o resultado final impresso, permitindo que você ajuste cores, contrastes e até mesmo a resolução das imagens antes de enviar o arquivo para a gráfica. A taxa de sucesso em manter a qualidade gráfica ao usar provas digitais é de aproximadamente 85%, o que já é um grande passo em direção à perfeição. Quarta parte: lidando com a resolução e o tamanho da imagem. Vamos agora falar sobre algo que muitas vezes é negligenciado, mas que pode arruinar um projeto: a resolução das imagens. Você sabia que cerca de 30% dos problemas de impressão estão relacionados à baixa resolução de imagens? Isso é particularmente comum em projetos que foram originalmente concebidos para a web e depois adaptados para a impressão. No mundo digital, uma resolução de 72 pontos por polegada é mais do que suficiente para garantir uma visualização nítida na tela. Porém, para a impressão, a história é completamente diferente. Para garantir uma qualidade de impressão adequada, o mínimo é 300 dpi. Concluindo, manter a qualidade gráfica desde a digitalização da imagem até a impressão é um desafio que exige planejamento, conhecimento e a escolha das ferramentas corretas.
A boa notícia é que, com as estratégias e as dicas que discutimos hoje, você já está muito à frente de muitos profissionais. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Flexo em Foco. Muito obrigado por nos acompanhar e fazer parte dessa jornada dedicada ao universo da impressão flexográfica. Esperamos que as informações e insights que compartilhamos tenham sido úteis para você. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de se inscrever no nosso canal no Facebook e ficar por dentro de todas as novidades, dicas e atualizações exclusivas que preparamos especialmente para você. E claro, compartilhe com seus colegas do setor. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!